O livro Morangos Mofados. O conto Aqueles Dois. História de aparente mediocridade e repressão. Em memória de Fran Fernandes. Lonos adhesiveness, I say, it shall be limitless. Unloosen Odysseus, shall ye find the friend you were looking for. Walt Whitman. So long. Primeira parte. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia mais intimidade para isso, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente então, entre cervejas, trocaram ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio de ponto, vez em quando, salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em copo de plástico. No deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe, mas nenhum deles se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer outra assim, apesar de, sem efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nomes às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo um pouco burros. Raul tinha 1 ano mais que 30. Saul, 1 a menos, mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, 3 anos e nenhum filho. Saul, de um noivado tão interminável que terminara um dia, e um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava. Só rostos com enormes olhos, sem íris nem pupilas. Raul ouvia música e às vezes, de porre, pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema. Os dois gostavam de cinema. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os exames. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram prazer, Raul, prazer, Saul. Depois, como é mesmo o seu nome? Sorrindo divertidos da coincidência. Mas discretos porque eram novos na firma e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem, ou no máximo, às sextas, um cordial bom fim de semana então. Mas desde o princípio alguma coisa. Fado, astros, sinas, quem saberá, conspirava contra, ou a favor, por que não, aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias, com intervalo de uma para o almoço, e perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul, meses depois chamaria de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los ou ao contrário, justificando-os plena e profundamente. Enfim, que mais restava aqueles dois, senão, pouco a pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem, pois foi o que aconteceu, mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam. Parte 2. Eram dois moços sozinhos. Raul viera do norte, Saul do sul. Naquela cidade todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste. E com isso eu quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também em nenhuma outra, a não ser a si próprios. Poderia dizer também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola chamado Carlos Gardel. Saul, televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto, uma outra reprodução também de Van Gogh. Aquele quarto com a cadeira de palhinha, parecendo torta, a cama estreita, as tábuas manchadas do assoalho. Deitado, Saul tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase fotograficamente o próprio quarto. Ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava.
Eram dois moços bonitos, todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram. Tão altos e altivos, comentou de olhos arregalados uma secretária. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum deles tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilografia papéis 8 horas por dia. Moreno de barba forte e azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo a profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor e mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul demasiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar, sem terem exatamente consciência disso, quando juntos os dois aprumavam ainda mais suporte. E, por assim dizer, quase cintilavam, o bonito de dentro de um estimulando o bonito de fora do outro e vice-versa, como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. Parte 3. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois, voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia fogo ou um cigarro ao outro, e quase sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo, e teria durado muito mais, porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte e do sul, de dentro talvez. Até que um dia, em que Saul chegou atrasado e respondendo a um vago que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão, por educação ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal chegando quase às 11, apressado. Barba por fazer. Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou: que filme? Infâmia. Entre colchetes, The Children Hour, de William Wyler, adaptação da peça de Lillian Hellman, fecha colchetes. Saul contou baixo, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento. Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das duas professoras que, abalado, convidou Saul para um café e no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio mais do que nunca parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica. Falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes viriam nos dias seguintes, e tão naturalmente como se alguma forma fosse inevitável, também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e, sobretudo, queixas, daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessaram uma tarde cinza de sexta, apertada no fundo do peito. Durante aquele final de semana, obscuramente desejaram pela primeira vez um em sua kitnet, outro no quarto da pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para um café. Assim foi, e contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormira quase o tempo todo. De muitas coisas falaram naqueles dois nessa manhã, menos da falta um do outro que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente, gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio esquivos, acabaram cedendo, mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para trocar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou: Tu me acostumbraste. Nessa mesma festa, Saul bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até o táxi separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto, Saul contou do noivado antigo. E concordaram bêbados que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim, agora, sós, donos de suas próprias vidas. Embora isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Dia seguinte de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho. Tu me acostumbraste. Entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o habitual.
Parte 4. Os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número de seu telefone. Alguma coisa que você precisar se ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo do almoço, Saul ligou só para saber o que o outro estava fazendo e visitou-o, e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que, ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase 6 meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul, perfídia, la barca, contigo em la distância. E a pedido de Saul, outras vezes, 2 vezes, tu me acostumbraste. Saul gostava principalmente daquele pedacinho assim do verso. Sutil legaste a mí como una tentación llenando de inquietud de mi corazón. Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das 9 Saul se foi. Na segunda-feira não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichavam sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos, visitas proibidas à noite, mas faltavam 5 para as 2, e o relógio de ponto era implacável. Pouco tempo depois, com o pretexto de assistir à vaga estrela da Ursa na televisão de Saul, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar, cantarolavam Le Tenon Vivant. Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van Gogh, depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Você não se sente só? Saul sorriu forte. A gente acostuma. Aos domingos, agora, Saul sempre telefonava. E vinha. Almoçavam ou jantavam, bebiam, fumavam, jogavam cartas, falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava, vez em quando, El dia que me quieras, vez em quando, Noite de Ronda, Saul fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel posado no seu dedo indicador. Às vezes olhavam-se e sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. Nesse dia, as moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentos trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender, se percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares, nem 2 ou 3 piadas enigmáticas. Quando faltavam 10 para as 6, saíram juntos, altos e ativos, para assistir ao último filme da Jane Fonda. Parte 5. Quando começava a primavera, Raul fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário, ou por outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel. No começo do verão foi a vez de Raul fazer aniversário, e porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet. Saul deu a ele a reprodução de Van Gogh, mas entre esses 2 aniversários aconteceu alguma coisa. No norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu e ele precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma, esperando um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão gastando tempo em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante nessa semana e teve um sonho. Caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto acusadoras, à exceção de Raul, todo de branco, abrindo os braços para ele, abraçados fortemente e tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando estranho. Ele é que devia estar de luto. Raul voltou sem luto. Numa sexta-feira de tardezinha, telefonou para a repartição pedindo a Saul que fosse vê-lo. A voz de baixo e profundo parecia ainda mais baixa e mais profunda. Saul foi. Raul tinha deixado a barba crescer. E, estranhamente, em vez de parecer mais velho ou mais sério, tinha um rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raul falou longamente da mãe. Eu podia ter sido mais legal com ela, coitada, disse. E não cantou. Quando Saul estava indo embora, começou a chorar. Sem saber ao certo o que fazia, Saul estendeu a mão e, quando percebeu seus dedos, tinha tocado a barba crescida de Raul.
Sem tempo para compreenderem-se, abraçaram-se fortemente, e tão próximo ficaram que um podia sentir o cheiro do outro. O de Raul, flor murcha, gaveta fechada. O de Saul, colônia de barba, talco, durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio era possível ver uma torneira pingando longe. Tanto tempo durou aquilo que quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa cinza que ele esmagou sem compreender. Afastaram-se então. Raul disse que qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo e Saul foi outra coisa como você tem a mim agora e para sempre. Usavam palavras grandes, ninguém mundo, sempre, e apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de fumo e choro e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e putas. Em casa, acariciou Carlos Gardel, até que os dois dormissem, mas um pouco antes, sem saber porquê, começou a chorar sentindo-se só, e pobre, e feio, e infeliz, e confuso, e abandonado, e bêbado, e triste. Triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas e era muito tarde. Parte 6. Depois chegou o Natal, o Ano Novo que passaram juntos, recusando o convite dos colegas de repartição. Raul deu a Saul uma reprodução do Nascimento de Vênus, de Botticelli, que ele colocou na parede exatamente onde estivera o quadro de Van Gogh. Saul deu a Raul um disco chamado Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira. A faixa que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção naquele trechozinho que dizia Até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Foi na noite de 31, aberto o champanhe na kitnet de Raul, que Saul ergueu a taça e brindou a nossa amizade que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar, trocando a roupa do banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse: Você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um podia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi embora sem se despedir, para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias, e tinham planejado juntos, quem sabe, Paraty, Ouro Preto, Porto Seguro, ficaram surpresos naquela manhã em que o chefe de seção os chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor, suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, os dois ouviram expressões como relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada, sempre pressionada por um atento guardião da moral. Saul baixou os olhos desmaiados, mas Saul levantou de um salto. Parecia muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca, antes que o chefe, depois de coisas como a reputação de nossa firma ou tenho que zelar pela moral dos meus funcionários, declarasse frio, os senhores estão despedidos. Esvaziaram lentamente cada um a sua gaveta. A sala vazia na hora do almoço, sem se olharem nos olhos. O sol de verão escaldava o tempo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope pardo um par de enormes olhos semi-íris, nem pupilas. Presente de Saul, que guardou no seu grande envelope pardo a letra de Tu me acostumbraste, escrita por Raul numa tarde qualquer de agosto e com algumas manchas de café, descendo juntos pelo elevador em silêncio. Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, visto de cima pelos colegas todos nas janelas, a camisa branca de um e o azul do outro, estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi, Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai, gritou na janela. Mas eles não ouviram. O táxi aí tinha dobrado a esquina. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição, e quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram.